porque eu acredito que a gente se identifica muito pelo trabalho que a gente exerce, né? O trabalho é uma questão de identidade. E aí você se perde de você, se perde daquilo que você faz e as coisas ficam menos prazerosas. E a gente leva isso do trabalho para casa. Então, esse período que eu fiquei parada, eu fiquei pensando, quem sou eu, sabe? Quem sou eu sem trabalho? Quem é a Cidinelli sem aquele ambiente que também me adoecia, mas que ao mesmo tempo era um ambiente onde eu passava boa parte do tempo e tinha amigos, né? Tinha uma rede ali que a gente acaba construindo no trabalho. Então foi muito difícil, foi muito difícil. O NR1 ele prevê e ele estabelece que os riscos eles sejam sim mapeados e estejam dentro do programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR. Então, uma pesquisa interna que você rode para saber, para ouvir o seu colaborador ali e entender até com ele mesmo o que funciona. O que estou me sentindo pressionado, minha rotina de trabalho está exaustiva, não consigo mudar o seu turno, mas como eu te ajudo? O que mais eu posso fazer? Nós estamos no Janeiro Branco, mês dedicado à saúde mental, e escolhemos começar esse projeto falando de um tema muito importante: saúde mental no ambiente de trabalho e atualização da NR1. Para essa conversa eu recebo duas convidadas muito especiais com olhares complementares. Nós temos a Eide, que é psicóloga, gestora de RH e tem uma bagagem no universo corporativo, trazendo um olhar mais técnico para o nosso encontro, e também a Cidinelli, que é técnica de enfermagem, advogada e passou por um processo de burnout, precisando ficar um tempo afastada. Vem com a gente conferir um pouquinho. Vou começar a conversa falando um pouquinho com a Eide. Eide, conta pra gente, na sua opinião, né? Eu, como uma profissional da área, como uma pessoa que tem, né, no dia a dia convivência com pessoas que muitas das vezes têm no ambiente de trabalho questões que as adoecem, né, e ainda sabendo que depois da atualização da NR1 nós temos um olhar mais aprofundado sobre essa temática. Quando a gente fala sobre saúde mental no trabalho, né, do que exatamente a gente está falando, né? O que entra nisso, o que não entra, até porque as pessoas podem achar que a empresa tem obrigação de cuidar da saúde mental dela em todas as esferas, né? E a gente sabe que tem algumas questões que são particulares na nossa vida pessoal, né? E tem pessoas que vão vivenciar problemas em casa, no casamento, no relacionamento, questões que não tem, né, não fazem parte da alçada da empresa. Quando a gente fala de saúde mental no trabalho, o que isso realmente seria? Um ótimo ponto, porque principalmente começar desmistificando isso, Ruth. Para a gente falar sobre o que a gente está falando, é interessante a gente pensar que a gente não está, a NR1 não está aí para estabelecer ou esperando que a gente tenha uma felicidade plena o tempo todo no trabalho e esteja livre de estresse. Ainda mais nesse mundo tão volátil que a gente vive e cada vez mais acelerado. Então, ela não fala sobre isso, nem de cuidar do colaborador nas esferas mais íntimas. Mas ela fala, sim, de cuidar para que esse ambiente não tenha elementos organizacionais, emocionais e psicológicos que possam trazer fatores de adoecimento para esse colaborador. E aí entram, né, fatores como uma boa relação com a liderança, uma liderança coesa, uma liderança coerente, organização do trabalho, tarefas bem delegadas e distribuídas, uma comunicação clara dentro desse ambiente e uma cultura forte que não trata saúde mental somente em meses marcadores, como janeiro, por exemplo. Muito bacana. E agora, com essa atualização da NR1, né, com essa legislação, na prática, o que muda? Muda que o monitoramento e o acompanhamento ele passa a ser realmente obrigatório, e a empresa vai ter que responder, assim como já respondia as NRs de riscos ambientais, riscos químicos, agora responde também pela norma que regulamenta a saúde mental. Então as empresas elas precisam ter indicadores que vão mostrando como é que esse acompanhamento, esse monitoramento é feito no dia a dia da empresa. Sai do discurso de aqui nós temos uma saúde mental, aqui nós tratamos bem, as pessoas são felizes, para eu evidenciar enquanto empresa que isso realmente acontece na prática.
Bacana. E existe uma linha muito tênue, né? Se a gente for parar para pensar, todo o ambiente de trabalho vai ter pressão, todo o ambiente de trabalho vai ter muita demanda, né? A gente tem ali, faz parte do jogo, mas quando aquilo ali precisa de uma atenção, como de alguma forma, né, os profissionais de RH que estamos acompanhando, né, podem olhar para essa questão da atualização da NR1 e saber qual que é o limite dentro dessa esfera. Principalmente a partir dessa observação e do acompanhamento próximo dos times, da própria liderança, para saber, ok, temos prazos, temos metas, mas como é que são estabelecidos e negociados esses prazos para os times? E na percepção da pessoa também, Ruth. Observar, por exemplo, alguém que sempre foi muito falante, extremamente comunicativo, se essa pessoa passa a buscar um isolamento, se essa pessoa passa a se retirar, não querer estar mais ali nos ambientes, isso é um sinal de alerta. Os afastamentos, né, os indicadores de afastamentos, índices de atestados e coisas do tipo também. Então, o RH, a gestão de pessoas, principalmente a liderança, porque gestão de pessoas é com os líderes, precisam estar atentos a essas respostas comportamentais também, para aquilo que está acontecendo ali dentro. Muito bacana. E a gente está aqui com a Sidnélia também, que viveu um processo de burnout. E agora vamos falar um pouquinho, Sidnélia, sobre a sua vivência. Sidnélia, você viveu um processo de burnout, precisou ser afastado do ambiente de trabalho, né, porque você atuava como técnica de enfermagem. Conta pra gente um pouquinho como que se deu esse processo, o que estava acontecendo naquele momento. Ele se deu exatamente nos moldes que você iniciou a conversa com a Ed. Eu fui me isolando, eu fui ficando menos comunicativa e a pressão, eu fui sentindo ela com muito mais peso, né? E isso foi influenciando no meu comportamento, no meu adoecimento. Não foi de repente, foi progressivo, né? E ninguém percebeu. De fato, o ambiente de onde eu vim, né? É um ambiente muito hostil no sentido da gente lidar com a vida e com a morte, né? Então, como a gente lida com a vida e com a morte, os profissionais de saúde, a gente não tem esse cuidado psicológico. E muitas das vezes a gente tem duplas jornadas de trabalho na própria enfermagem, né? O que eu acho também que colabora para esse adoecimento, que é uma sobrecarga de trabalho muito grande e emocional por conta do próprio trabalho, né? Lidar com vidas. E aí, nesse processo, eu fui ficando cada vez mais me fechando mesmo, eu fui me fechando, a ponto de um dia na unidade ter uma crise de pânico. E aí eu precisei parar com as minhas atividades e cuidar da saúde mental. Precisei fazer terapia para poder resgatar aquilo que se perdeu com o burnout, né? Porque é estranho, a gente se perde da gente, porque eu acredito que a gente se identifica muito pelo trabalho que a gente exerce, né? O trabalho é uma questão de identidade, e aí você se perde de você, se perde daquilo que você faz e as coisas ficam menos prazerosas, e a gente leva isso do trabalho para casa. Então, foi nesse caminho aí que eu percorri para chegar num ponto muito crítico, que foi meu adoecimento. Sim, você comentou, né, que o ambiente hospitalar em si, a carga horária, né, muitos enfermeiros trabalham à noite, fazem múltiplas horas, então, por si só, isso já é um risco psicossocial, se a gente fosse olhar com o olhar da atualização da NR1, mas você acha que, de alguma forma, o ambiente, o clima organizacional também contribuiu para isso, ou estava acontecendo algo a mais? Em que momento isso se deu? Então, eu acredito que na saúde, a gestão de pessoas, ela está começando a caminhar agora. E esse olhar que a gente tem hoje para a saúde mental também é novo. Então, eu acredito que vai precisar de uma adequação que lá atrás ainda não tinha muito sentido, porque foi no ano da pandemia. Então, antes da pandemia, não tinha essa preocupação do funcionário estar bem psicologicamente para desenvolver e desempenhar um bom trabalho. E eu vejo que na saúde, essa parte da gestão de pessoas, ela precisa ser melhorada, né? Ela precisa muito ser adequalizada ali para poder
melhorar o ambiente de trabalho, que já é hostil por si só, entendeu? Assim, então, eu acho que é um caminho aí progressivo que com a NR1 vai começar a melhorar. Interessante que a Sidnélia trouxe o aspecto da pandemia e eu imagino como isso sendo uma gota d'água, né? Quando a gente vê um copo, ele está sendo cheio ali com várias questões que acontecem no dia a dia, sobrecarga, às vezes um assédio moral e no caso, né, do ambiente hospitalar, N fatores contribuem para isso e a pandemia foi mais um que trouxe à tona ali aquele esgotamento que já estava dentro de si. Mas Sidnélia, fala pra gente, você que sempre foi mulher ativa, que sempre trabalhou desde nova, como que foi essa pausa forçada onde você viu que você não tinha forças para estar lá dentro naquele momento, né? Você já trouxe para mim que depois você já conseguiu retornar, você hoje trabalha novamente, mas como que foi para você entender que eu realmente não dou conta, não consigo? O que foi o estalo para você? O estalo, na verdade, não foi um estalo, né? Foi uma pausa forçada. Porque quando eu tive o processo de crise de pânico dentro da unidade, onde eu não conseguia me mexer e eu precisei de atendimento médico, foi uma pausa forçada. Isso me obrigou a parar e quando eu parei, entra essa crise que eu falei para vocês inicialmente, a gente se identifica pelo trabalho socialmente, né? Então, esse período que eu fiquei parada, eu fiquei pensando, quem sou eu, sabe? Quem sou eu sem trabalho? Quem é a Sidnélia sem aquele ambiente que também me adoecia, mas que ao mesmo tempo era um ambiente onde eu passava boa parte do tempo e tinha amigos, né? Tinha uma rede ali que a gente acaba construindo no trabalho. Então foi muito difícil, mas eu só consegui vencer com terapia. Bacana, e a gente, né, trazer à tona essa questão da terapia também é importante, porque ainda hoje as pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda. Às vezes está uma situação insustentável, né, seja por questões do ambiente de trabalho ou por questões internas, né, da vida pessoal, mas a gente reconhecer que precisa de ajuda de um profissional é muito difícil. Né, de a gente falar, eu tenho que fazer terapia ainda, né, há muito estigma relacionado à questão de saúde mental, né? Quando a gente está com uma dor, a gente corre no médico e tá tudo bem, mas quando você para por uma questão emocional, aquilo ali de certa forma, né, eu enquanto psicóloga, as pessoas que eu converso, de certa forma tem uma vergonha, como se aquilo não fosse válido, né? E eu acho que a gente tem que ser muito forte para falar, sim, eu preciso de ajuda. E aí o que eu acho interessante na sua história também é que você ressignificou esse período de afastamento, esse período onde você precisou dessa pausa forçada para você entender o que faz sentido para você no futuro, né? E aí é onde entra a sua transição de carreira, que foi uma alternativa que você se viu. Como que você entendeu e pensou no direito, né, em fazer uma nova formação, em migrar de área? Como que foi isso para você? Então, o direito já era uma decisão antiga que eu retomei, mas depois com a vida adulta, né, igual filho, na época eu era casada, tinha um marido, veio muito forte essa questão do tempo e da qualidade de vida, porque a gente precisa de fato trabalhar, mas a gente também precisa de um tempo para poder cuidar da família, porque está tudo integrado na verdade, né? E quando a gente não integra, a gente acaba rachando essa estrutura. E aí nesse período eu terminei minha formação de direito. Então assim, eu acabei fazendo essa transição justamente porque a intenção era, eu quero não trabalhar à noite, eu quero ter um tempo de qualidade com a minha família. Mas enfim, acho que é um pouco ilusão, porque o trabalho do advogado também, ele não para, né? O telefone toca final de semana, à noite, feriado, mas aquele período lá fez eu dar um outro sentido para o trabalho. E aí é interessante que a sua fala me fez pensar numa pergunta que eu vou direcionar para a Eide agora. Eide, pensando que muitas das vezes alguns riscos psicossociais não podem ser mitigados, né? Se a gente pensar, por exemplo, no trabalho noturno, isso por si só é um risco psicossocial, muitas das vezes uma jornada de trabalho, né? A exemplo da área da saúde, às vezes a pessoa trabalha 12 horas direto, 24 horas. O que a empresa, né, pode fazer? E aí a gente pensa em diversos setores da economia, seja um hospital, seja uma indústria. Como que a empresa pode fazer
quando um risco, infelizmente, ele não pode ser mitigado? Ela precisa, Ruth, encontrar formas de descomprimir esse colaborador e essa rotina. Beleza, ele vai trabalhar à noite, em que condições? Que momento de pausa ele vai ter? O que a gente pode propor para dentro dessa pausa? Uma prática de relaxamento, uma prática de alguma técnica que seja um mindfulness ou alguma coisa nesse sentido, mas com o olhar de cuidar de como está esse colaborador. Que seja uma escuta, um momento de escuta ali, um espaço ambientado para que esse colaborador vá lá e fale, e aí, como é que você está? Como é que você tem se sentido? O NR1, ele prevê e ele estabelece que os riscos eles sejam sim mapeados e estejam dentro do programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR. Então, uma pesquisa interna que você rode para saber, para ouvir o seu colaborador ali e entender até com ele mesmo o que funciona. O que é, estou me sentindo pressionado, minha rotina de trabalho está exaustiva, não consigo mudar o seu turno, mas como eu te ajudo? O que mais eu posso fazer? E esses dias eu ouvi uma fala, né? A gente ainda não tem nenhuma legislação para isso, mas tem tido uma conversa, né, de forma até informal, falando que talvez no futuro as empresas precisem remunerar quando o risco psicossocial não for mitigado, né? Então a gente tem os riscos físicos, por exemplo, a empresa que o trabalhador precisa estar num lugar que tem insalubridade, ele recebe por isso, é um lugar perigoso, então ele recebe a periculosidade. Então, quando ele trabalhar num local que, infelizmente, não tem como eliminar o risco social, talvez a alternativa seja, né, ele ser remunerado por conta disso, mas isso é papo futuro, né, a gente não sabe se as empresas vão caminhar por esse caminho ou não. E abre até o pensamento, assim, uma ideia que surge muito nas rodas de conversa. A gente, há um tempo atrás, falava-se muito sobre o salário emocional, com a ideia de que nem tudo é dinheiro. Então, eu tenho risco, mas eu te remunero por permanecer com risco. Então, eu acho que isso deve ser uma possibilidade, mas muito bem estruturada, Ruth, para também não achar que eu vou recompensar uma dor, um risco com dinheiro. Sim, é algo que, de fato, eu acho que, pensando, né, Brasil, a gente ainda está engatinhando, né? A gente tem essa nova lei, tem a atualização da NR1, mas, de certa forma, eu acho que está todo mundo aprendendo, né? As pessoas ainda não entenderam ao certo qual vai ser a aplicabilidade, como vai ser mensurado, como que isso vai ser cobrado, né? Na teoria, tudo é muito lindo, tudo é muito fácil. E tudo funciona. Exatamente. Mas a nossa conversa aqui hoje não se propõe, né, a chegar numa resposta final, mas é um entendimento que muitas das vezes as empresas, né, vão ter que admitir que ela não sabe tudo, os RHs, né, os setores de segurança, entender que eles vão ter que se abrir para conversa, se abrir para o diálogo e aquela questão de tentativa e erro, né, vendo o que de fato dá certo. E buscar ajuda, né, Ruth? Assim, as consultorias, a profissão faz esse trabalho muito forte, inclusive, estão aí para isso, para ver além daquilo que eu internamente não estou conseguindo ver. Porque às vezes eu tive uma cultura, eu tenho uma prática que para mim faz sentido, que para mim é o que deu certo e eu vou querer levá-la. Mas quando eu chamo alguém para olhar, com um olhar de fora, com um conhecimento, ainda que também todo mundo a mesma ideia de aprendizado, para olhar e falar assim, mas será que isso daqui não pode ser um risco? Será que isso daqui não é um fator que se a gente chegar essa mesinha para cá, a gente não cerca, né? Não diminui pelo menos o risco, a exposição ao risco? Eu acho que isso é importante, a gente também, as organizações também entenderem que vão precisar de ajuda. Sim, e até os próprios colaboradores, né, serem chamados para essa conversa, porque às vezes eu vejo as empresas pensando em programas, iniciativas que parecem muito legais, muito bacanas, mas às vezes aquilo lá para o colaborador não faz tanto sentido, né? Então, você conseguir escutar o seu público-alvo e falar, olha, isso daqui é importante para você, isso faz sentido, é o que eu acho que talvez seja uma solução no meio do caminho. Agora eu vou fazer perguntas bem rapidinhas, respostas papum, e aí você me responde o que vier primeiro à sua cabeça, né? Pensando num mito relacionado à saúde mental no trabalho. Que saúde mental é fragilidade. Infelizmente, muitas das vezes a empresa pensa isso mesmo. Se você fosse falar pra gente uma ação simples que toda empresa pode começar, independente do porte, né, amanhã, o que seria? Ouvir. Excelente.
E para a gente fechar, um aprendizado pessoal, né, que reforça para você a importância de falar sobre saúde mental no trabalho, deixar também aí uma fala para os nossos ouvintes relacionada a essa temática. Até muito ouvindo o relato da Cid, assim, uma coisa que me vem à mente é: se o ambiente de trabalho ele mais me consome do que me desenvolve, é um sinal de alerta e é um sinal de cuidado, e eu preciso repensar muitas coisas. E pedir ajuda, refalar e, se preciso for, mudar esse ambiente até que esse adoecimento vire realmente uma condição padrão de dia a dia, prejudicando todas as áreas da sua vida. Excelente. Cidinélia, fala pra gente, né, de forma breve, o que primeiro vem à sua mente, né? Qual sinal que o RH precisa estar atento, precisa estar alerta? Eu acredito que é a quantidade de atestados. Eu acho que a quantidade de atestados, ela dá o panorama real da saúde mental dos funcionários. Excelente. E se você fosse falar pra gente uma frase ou crença que precisa ser desconstruída relacionada à saúde mental? Exatamente essa de fragilidade, porque ela afasta. Eu mesma, com essa capa de forte, tenho dificuldade de pedir ajuda. Quando eu estava mal, essa carga ficou ainda mais pesada, porque a gente acaba tendo as portas fechadas, né? Ninguém quer ser visto como fraco. Sim. E se você fosse deixar para a nossa audiência um aprendizado, uma fala, até agregando o seu conhecimento, não só para uma pessoa que viveu na pele o burnout, mas uma pessoa que também hoje tem um conhecimento técnico, né, como advogado, o que você deixaria para a nossa audiência? Primeira coisa, hoje como advogada e gestora do meu escritório, a gente precisa investir como liderança na gestão. A gente precisa aprender a cuidar das pessoas que trabalham para a gente. Nosso Propulsão Talks está chegando ao final. Agradeço imensamente Cidinélia e Eide pela contribuição, foi excelente. Tenho certeza que agregou muito, né, ao nosso conhecimento. E agora eu vou pedir para vocês, né, deixarem as considerações finais, também deixarem as redes sociais. Vocês fazem um trabalho incrível e aí o pessoal aproveita, segue, conhece um pouquinho do trabalho de vocês. Cid, fala pra gente. Então, eu tenho o escritório Pantaleão Leite, né, eu e minha sócia, Mônica Pantaleão. A gente tem um escritório físico em Volta Redonda, vocês estão super convidados a ir tomar um café. E eu sou especialista em Direito Médico da Saúde e da Família. Precisando, estamos aí. Isso aí. Qual que é o arroba de vocês? @Pantaleão Leite Advocacia. Isso aí, pessoal. Fica ligadinho nas redes sociais. E vocês? Quem quiser me acompanhar no Instagram é @EideDias, Dias com 2 S. Lá eu coloco conteúdo sobre desenvolvimento humano, me especializei nessa área, sou consultora de carreira. Quem precisar também de alguma orientação para transição, me encontra lá, e no LinkedIn também, EideDias-carreira. Vai ser um prazer me conectar com você. Obrigada, Ruth, obrigada também, Matheus, que está aí nos bastidores, foi um prazer estar por aqui. Obrigada, Cid. Pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Conta pra gente aqui nos comentários quais são os próximos assuntos envolvendo a gestão de pessoas, liderança, RH que você gostaria de saber. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.